Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos terminar a carta de Tiago. Hoje nós vamos ler 2 capítulos, capítulo 4, capítulo 5, e aí nós finalizamos essa carta. Vamos lá? O capítulo 4, Tiago fala sobre a submissão a Deus, ele fala aqui da humildade diante de Deus. O verso 1 ao 3, ele fala da origem dos conflitos. Olha que interessante. Tiago explica que os conflitos vêm das paixões que guerreiam dentro de nós. A cobiça e os desejos egoístas, eles vão levar à disputa. E as orações feitas com motivos errados não são atendidas. Então, ao começar a ler o capítulo 4, nós já somos chamados para essa reflexão. Avalia. Avalie o que você tem falado, a sua postura, as suas decisões. Elas não são motivadas por cobiças, elas não são motivadas por desejos egoístas que estão levando à disputa. O verso 4 ao 6, ele fala da amizade com o mundo, e ele diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então ele fala da amizade do mundo e a inimizade com Deus. Qual é a advertência que Tiago traz? É de que a amizade do mundo coloca você como inimigo de Deus, contra Deus. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então ele está dizendo, não tem como eu ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Se eu escolhi ser amigo do mundo, então me tornando inimigo de Deus. E ele também traz aqui sobre os soberbos. E ele vai falar, Deus resiste ao soberbo. Cuidado. Se tem um pecado que nós devemos tomar muito cuidado, é a soberba. Ela pode nos destruir. Mas ele vai dizer que Deus dá graças aos humildes. Graças aos humildes. O verso 7 ao verso 10, ele traz essa exortação de sermos submissos a Deus. Tiago, ele chama os crentes a se submeterem a Deus. Ele vai dizer, resistem ao diabo, se aproximem de Deus, e ele vai dizer, olha, se aproximar de Deus, isso inclui o quê? Orações, confissões, arrependimentos, humildade. O que o Tiago está nos colocando é, cada vez que você se esforça para ir na direção de Deus, com confissão, arrependimento, humildade, Deus também vai se aproximando de você. O verso de número 11 e 12, ele fala sobre a crítica ao julgamento do próximo. O autor aqui, Tiago, vai condenar o ato de julgar os outros. E ele vai nos lembrar que Deus é o justo juiz. Deus vai julgar. Então eu e você não devemos nos colocar neste lugar. O verso 13 ao verso 17, ele fala sobre a soberania de Deus sobre os planos humanos. E Tiago, ele alerta aqui sobre a arrogância de fazer planos sem considerar a soberania de Deus. E aí ele fala da vida, e a vida é comparada ao vapor que aparece e por um momento logo desaparece. Como que eu termino aqui as nossas leituras? Eu sempre digo, amanhã, se Deus permitir, nós vamos nos encontrar aqui. Por quê, pastor? Porque Deus é soberano. Eu não tenho a certeza se eu vou acordar amanhã. Eu só vou acordar amanhã se Deus permitir. A sua vida é como um vapor. Ela passa muito rápido, passa muito rápido. Então, quando você me vê terminando essa leitura, eu estou citando aqui Tiago, porque eu não sei se eu vou estar amanhã. Então, o que eu tenho que fazer, eu faço hoje. Por quê? Porque eu só tenho o dia de hoje. Vamos para o capítulo 5. Ele termina a sua carta e ele fala aqui sobre paciência, riquezas e orações. O verso 1 ao 6, ele traz a advertência dos ricos opressores. Ele vai condenar aqui os ricos que exploram os trabalhadores e acumulam riquezas injustamente. Ele vai alertar que as suas riquezas, elas são perecíveis e elas testemunharão contra eles no dia do juízo. Lembre-se, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então ele traz essa advertência, tome cuidado.
E ele vai condenar os ricos que estão explorando os trabalhadores, que estão ganhando o seu dinheiro de forma ilícita. O verso 7 ao 11, nós temos aqui a paciência na vinda do Senhor. Ele exorta os crentes a serem pacientes. Aí ele usa a figura do agricultor, que planta e tem paciência para esperar os frutos da terra. E aí ele vai lembrar da paciência de Jó, da paciência dos profetas, trazendo para mim e para você esse alerta. Tenha paciência da vinda do Senhor. Já ouvi pessoas dizendo assim: ah, pastor, desde criancinha eu ouço que Jesus vai voltar e não voltou. Paciência, porque certamente ele voltará. O verso 12, deixa eu ler o verso 12. Olha o verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Então ele fala aqui sobre o cuidado com os juramentos, cuidado com os juramentos. E ele está dizendo, olha, é sim ou não. Que passar disso, Paulo diz, é do maligno. Ele está dizendo que passar disso vai ser condenação. Sim ou não, sim ou não. O verso 13 ao 18, ele fala aqui sobre o poder da oração. Ele fala sobre a oração da fé. Tiago ensina sobre a oração em todas as circunstâncias. E aí ele pega como exemplo Elias, que é um profeta do Velho Testamento, um campeão. Orou, Deus respondeu com fogo. Quantas orações de Elias foram respondidas? E ele traz um ensinamento. E ele fala, olha, Elias era como eu e você. Acertava, mas também errava. E aí ele vai dizer que nós podemos colher o resultado das nossas orações se ela for feita com fé. E ele vai dizer, a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito. Então ele termina a sua carta, versos 19 e 20, né? E ele vai dizer assim, olha, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Gente, que coisa linda. Porque ele termina a sua carta exortando a trazer de volta ao caminho da verdade aqueles que se desviaram. Está afirmando que tal ato salva a alma do pecado. Ele fala da restauração de um pecador. Hoje é uma realidade tão grande nos nossos dias. Quando eu faço apelo na igreja, eu não faço apelo apenas para aqueles que querem entregar a vida para Jesus, mas para aqueles também que querem voltar para a presença de Deus. Terminamos essa carta tão linda. Tiago, ele nos chama para uma vida de humildade diante de Deus, uma vida de dependência na soberania de Deus. Ele nos chama a ter paciência nas provações, alegria nas provações. Ele nos chama a ter compromisso com a oração, porque a oração é poderosa. Tiago vai abordar questões práticas como o uso das riquezas, como que eu vou usar o dinheiro. Ele vai falar da restauração do próximo, da restauração do pecador. Ele fala de colocar confiança em Deus em todas e em qualquer situações. E ele vai nos mostrar que a fé cristã, ela deve ser vivida de forma visível. De tal maneira que eu e você, de uma forma tão prática, por isso que eu comecei falando com você, a carta ao Tiago é uma carta prática. Por quê? Porque na forma que nós vivemos, demonstrando a nossa fé de forma visível, nós vamos refletir o caráter de Cristo através das nossas palavras, das nossas ações e das nossas atitudes. Terminamos mais uma carta. Eu quero abençoar a sua vida e amanhã, se Deus permitir, nós começaremos mais uma nova carta e aí nós vamos para a primeira carta de Pedro. Nós vamos mergulhar nela. Olha aqui, olha aqui. Estamos quase acabando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.